Oi, pessoal. Há um tempo atrás, eu fui convidado para fazer parte de uma sociedade protetora de animais que começou a ser estruturada aqui na cidade. E por conta disso, então, eu comecei a frequentar as reuniões. Eu confesso que eu estava assim bastante entusiasmado em poder agir em prol dessa causa tão nobre, que é a causa da defesa e do cuidado dos animais. Porém, eu comecei a perceber uma coisa em relação aos membros que eu achei muito interessante. Por conta de ficar bastante em contato com o sofrimento dos bichos e aquilo que fazia com que esses bichos eles acabassem sofrendo, a grande maioria das vezes causas humanas, de maus tratos e coisas desse tipo, o que acabava acontecendo com essas pessoas é que elas começavam a despertar em si a raiva por aquelas pessoas que agiam daquela maneira. Elas passavam então a não falar de outra coisa, a não ser dos maus tratos dos animais e dos diversos tipos de situações sádicas ou julgamentos, coisas desse tipo, acabaram sendo o tema predominante da reunião. Aquilo que no começo era voltado para uma causa nobre, de repente começou a alimentar nas pessoas aquilo que elas tinham de pior. As pessoas elas não falavam em outra coisa a não ser em castigo, a não ser em vingança, de certo modo, em relação às pessoas que praticavam aqueles atos com os animaizinhos. O que acabou acontecendo então, que a gente percebeu, é que essa maldade que estava naqueles algozes acabava de uma certa maneira contagiando a todos aqueles que estavam empenhados em lutar contra aquilo. E aquelas pessoas, de um certo modo também, elas acabavam só falando em vingança, falando em castigo, falando em ódio e em perversidade. Recentemente, eu gosto muito de história, eu estava vendo uns documentários a respeito da Segunda Guerra Mundial e acabou aparecendo a questão relacionada a uma nazista que era muito cruel nos campos de concentração. E o que acabou acontecendo, então, no documentário era contado a vida dessa nazista, era contado as crueldades que ela fazia, e era contado o julgamento dela, como havia sido, e a morte também. Ela, afinal, ela foi condenada por todos os seus crimes, a pena de morte, isso no ano de 1945. O que acabou acontecendo foi que eu acabei tão envolvido com aquela questão, eu fiquei tão horrorizado, eu fiquei tão impressionado com o ponto em que uma pessoa é capaz de ir, que eu acabei achando então que a pena de morte por enforcamento havia sido pouco para ela. E eu acreditei que havia sido feita injustiça, que ela merecia sofrer muito mais. Ou seja, a maldade que havia dentro dela acabou me contagiando. Ela já havia morrido em 1945, mas, no entanto, ela ainda tinha a capacidade de semear e de alimentar a maldade na humanidade. E depois disso, então, acabaram aparecendo outros vídeos semelhantes, e eu, no final daquela sessão, eu estava assim completamente desacreditado da humanidade, acreditando que o homem era a pior coisa que Deus havia colocado na terra e coisas desse tipo. Ou seja, né, aqueles pensamentos que alimentavam toda aquela maneira de agir daquela pessoa, de uma certa maneira estavam me contaminando e eu estava impregnado deles. Embora bem intencionado, embora horrorizado, de uma certa maneira eu estava alimentando o mal novamente. O mal é que acabava vencendo. Por que que eu estou falando isso? Eu estou falando isso por conta do planeta Plutão. Esse é o efeito que o planeta Plutão ele vai provocar em cada um de nós. E como eu venho dizendo aqui no canal, nós estamos passando por um trânsito bastante intenso desse astro, que está regendo toda essa confusão, está regendo todo esse momento dramático pelo qual
a humanidade está passando como um todo. Plutão não só ele vai despertar os nossos medos, as nossas inseguranças, como ele também vai fazer com que, sem que a gente perceba, através do contato que a gente estabelece com o mal que a outra pessoa produz, a gente acaba, de uma certa maneira, abrigando aquele mal dentro de nós e a gente acaba irradiando e acaba reproduzindo. E por isso, ele é um planeta relacionado à destruição, um planeta relacionado a guerras, um planeta relacionado a mortes. Por quê? Porque ele vai despertar dentro de cada um de nós aquilo que nós temos de pior. Ele vai despertar na gente um ódio, uma agressividade, um desejo de vingança, de punição ou de coisas desse tipo, que vai fazer com que a gente acabe vibrando da mesma maneira que a causa externa que acabou nos provocando esse tipo de reação. Plutão é um planeta que tanto mata quanto regenera. Por que ele mata, né? Ele mata porque a gente, entrando em contato com esses nossos aspectos mais sombrios, muitas vezes acabamos sendo levados a atitudes, acabamos sendo levados a comportamentos em relação às outras pessoas que até então nós não imaginávamos sermos capazes. E a gente que fala tanto em bem, em bom, em belo, em amor, em fraternidade, em nova era e etc., de repente a gente se vê postando coisas nas redes sociais que estimulam exatamente o oposto de tudo isso. E por esse motivo, nós acabamos sendo veículos também desse processo de destruição. Por outro lado, quando a gente começa a perceber essa dinâmica, quando a gente começa a perceber a ação profunda que esse planeta traz dentro de nós, já que ele faz a gente entrar em contato com aquele mal, com aquela sombra, que a gente dificilmente tem oportunidade de entrar em contato, porque a gente faz o grande esforço de manter escondida, ele está nos proporcionando uma grande oportunidade de regeneração. Ele está nos proporcionando uma grande oportunidade de autoconhecimento para que a gente descubra quem nós realmente somos. Porque, conforme eu digo sempre, é a partir do momento em que nós somos pegos pelo inesperado que nós sabemos quem nós realmente somos. E quando a gente faz esse exercício de observação, o que acaba acontecendo, nós temos oportunidade de dar um imenso salto, nós temos oportunidade de aprender muito a respeito de nós mesmos e muito também a respeito de como lidar com as pessoas ou como lidar com o mundo de uma maneira geral. Porque é a maneira como eu vejo uma situação, ou a maneira como eu vejo outro, na verdade, ela diz única e exclusivamente a mim. Então, a raiva, o ódio, o desejo de vingança que ela acaba provocando, na verdade, é algo que está dentro de mim e que existe e que, na verdade, eu não tenho, talvez, oportunidade de entrar em contato com ele. E, de repente, essas pessoas, elas acabam se comportando exatamente da maneira como elas mais criticavam aquelas pessoas que elas condenavam. E isso acaba sendo um grande retrato dos dias que nós estamos passando. Plutão está fazendo um excelente trabalho. Por isso eu venho dizendo aqui no canal que é momento da gente observar. E esse observar diz respeito exatamente a isso. Eu não estou dizendo para a gente não tomar uma atitude ou para a gente ser frio, indiferente perante os fatos, mas a gente prestar muita atenção se a gente realmente não está sendo contaminado, a gente não está sendo contagiado e a gente não está, de um certo modo, praticando exatamente o contrário, o oposto daquilo que nós pregamos inicialmente. Por que que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque nós vamos entrar num período, ou já entramos num período, de 18 dias aproximadamente, onde existe a conjunção de Plutão com o Sol. Isso é uma coisa que acontece todos os anos, porém, dentro da conjuntura atual do nosso espaço ou da nossa ambiência
planetária, no sentido astrológico, eu achei bastante importante que a gente fizesse esse vídeo. Por quê? Porque a conjunção com o Sol nos traz exatamente o momento de nós entrarmos em contato com essa sombra. O Sol é aquele que traz à luz alguma coisa que está escondida, e Plutão vai acabar representando exatamente esses mundos infernais, essas questões tenebrosas, obscuras, que nós estamos citando, que nós estamos vendo nesses dias que nos rodeiam, não só em termos de Brasil, também como em termos de mundo, e por que não dizer também em termos individuais. Ou seja, durante esses 18 dias, que já começaram a contar a partir desse domingo, muito daquilo que estava obscuro, muito daquilo que estava preso de uma certa maneira dentro das pessoas e que elas não viam, muito daquelas sombras, elas acabarão vindo à tona, tanto de maneira individual como de maneira coletiva. E já que esse ano está sendo regido pela Lua, as nossas emoções, as nossas inquietações estarão bastante vulneráveis em relação a tudo isso. O que acaba acontecendo de interessante nesse período, né, que acaba talvez agravando um pouquinho mais esse estado de coisas, é que os 3 planetas que atualmente estão retrógrados, eles deixarão do movimento de retrogradação e começarão a voltar novamente ao seu movimento direto. O que é um planeta retrógrado? O planeta retrógrado ele representa alguma coisa que fica contida, alguma coisa que fica retida, alguma coisa que a gente não consegue colocar em atividade do modo direto, porque ela acaba solicitando que a gente faça uma revisão ligado ao aspecto que esse planeta está relacionado. Então, nós estamos com Mercúrio retrógrado, nós estamos com Marte retrógrado e nós estamos com Urano retrógrado. Mercúrio, de uma certa maneira, representando as nossas atividades mentais, a nossa comunicação. Marte representando a nossa impulsividade, a nossa capacidade de brigar ou de lutar por aquilo que a gente acredita. E Urano, o nosso sentimento de liberdade, o nosso sentimento de mudar as coisas, de transformar as coisas, a nossa rebeldia de um modo geral. Pois bem, durante esses 18 dias que Sol estará em conjunção com Plutão em Capricórnio, lembrando sempre que Capricórnio representa o poder, representa aquilo que está instalado, nós teremos então a volta de Marte ao seu movimento direto no dia 12, nós teremos a volta de Mercúrio ao seu movimento direto no dia 18, e nós teremos a volta de Urano ao seu movimento direto no dia 22. Ou seja, essas questões elas tendem então a ficar muito mais acirradas, já que não existe a retrogradação para conter essas energias relacionadas a esses aspectos. Por outro lado, o que a gente percebe é que um Júpiter em Áries, acreditando em alguma coisa nova, acreditando no novo começo, e o Netuno em Peixes, efetivamente alimentando a nossa fé, o nosso desejo de um mundo melhor, eles continuam positivamente ativados dentro de todo esse processo. O que isso está nos dizendo? Isso está nos dizendo que, se a gente perceber direitinho a mensagem que está por trás dessas questões, se a gente aprender com tudo aquilo que esses astros estão querendo nos dizer, nós estamos tendo em mãos uma grande capacidade, uma grande oportunidade de implantar um mundo melhor, de implantar um tempo, talvez, muito mais justo, muito mais humanitário, de lançar as sementes, na verdade, para tudo isso. Em contrapartida, como estamos muito sensíveis por conta desse Netuno, a gente corre o risco de acabar se contagiando psiquicamente e acontecer com a gente aquilo que eu citei quando me referi à questão da sociedade protetora dos animais. E aí sim, nós teremos
dias bastante atribulados pela nossa frente. Quando eu disse lá atrás, em termos de Brasil, que nesse processo que a gente está atravessando não existiriam ganhadores nem perdedores, que todos nós seríamos perdedores, eu estava me referindo exatamente a essa ação plutônica que está nos levando a esse tipo intenso de comportamento que eu acabei descrevendo para vocês. Plutão é tudo ou nada, e ele é bastante empenhado nesse sentido. E Plutão também, como sendo aquele planeta relacionado à morte, ele está nos dizendo assim que algo precisa morrer, que o velho precisa morrer para dar passagem para o novo, porque não é possível que o novo se manifeste enquanto o velho ainda estiver lá. E esse velho que eu estou me referindo diz respeito a todos esses sentimentos, todas essas emoções negativas relacionados à raiva, ódio, vingança, destruição, oposição, que ele acaba despertando dentro de nós e que, na verdade, são os grandes obstáculos para que a gente possa realmente construir um mundo mais justo, um mundo mais fraterno e um mundo mais verdadeiro. Porém, isso jamais seria possível se a gente não entrasse em contato com essas questões, se a gente não entrasse em contato com a nossa sombra. Então, o que nós vemos é um grande despertar dessa sombra, nos mostrando uma maneira de ver as coisas, uma maneira de, talvez, de analisar o mundo e de analisar as pessoas, que precisa morrer dentro de nós para que a gente verdadeiramente possa adentrar num novo tempo. Ou seja, essa morte que Plutão reclama, ela pode acontecer tanto do lado de dentro, uma vez que a gente se predispõe a fazer esse trabalho de boa vontade, quanto do lado de fora, através de acontecimentos inesperados, já que Urano está em movimento direto, que vão provocar com que essas sombras elas acabem sendo ativadas ainda mais e mais, e então nós venhamos a ter dias bastante difíceis pela frente. Vocês percebem? A questão não está nem um nem outro, a questão está em nós, está na maneira como nós vemos o outro. E nós precisamos aprender a sermos responsáveis por aquilo que o outro nos desperta. E não tentar destruir o outro para que ele não mais faça isso. Porque o que nos está sendo pedido nesse exato momento é que nós façamos um imenso mergulho dentro de cada um de nós. Caso contrário, mesmo bem intencionados, uma vez que a gente começa a entrar em contato em tudo aquilo que opõe ou que se opõe às nossas boas intenções, e a gente acaba dando mais importância para esse mal do que para as nossas boas intenções, ele terá vencido e terá alimentado a nossa sombra, e aquela luz que nós tanto buscamos, que nós tanto desejamos dentro de nós, acabará sendo ofuscada por tudo isso. Fica aqui mais um tema para a gente pensar, que eu acredito que seja de grande valia no momento em que nós estamos atravessando. Conforme eu venho dizendo aqui no canal, é uma grande oportunidade que a gente tem de se perceber, de se ver, de se autoconhecer. Porém, a gente tem que ter muito cuidado para não cair nessas armadilhas que o nosso eu inferior acaba nos trazendo e que, de certo modo, acaba fazendo com que a gente acabe se afastando daquilo que a gente verdadeiramente anseia, que é a paz, a felicidade, o bem, o bom, o belo, harmonia, equilíbrio, prosperidade e amor entre todos os seres. É isso aí. Mente livre, coração leve. Vamos que vamos. Espero que tenham gostado e até a próxima.